Essa live vem para trazer para você um senso de urgência. Você precisa ter pressa. Até quando que você está disposto a esperar para viver da psicologia, para viver do teu propósito, para viver aquilo que faz sentido para você? Chega de esperar uma eternidade para ter sucesso, para ter resultado. Gente, se alguém te falou que demorava anos e anos e anos para você ter retorno com a psicologia, esse alguém talvez não tivesse a melhor das clarezas nesse momento, ou talvez falasse a partir da própria realidade. E tá tudo bem. A gente compreende, respeita, mas a gente não precisa aceitar, a gente não precisa trilhar exatamente o mesmo caminho de alguém que ainda não teve resultado, muito pelo contrário. Trilhe caminhos de pessoas que já têm resultado, que já têm sucesso, que já têm retorno financeiro, que já vivem de verdade da psicologia. E aí vocês se inspiram, aí vocês têm fatores motivadores para acordar de manhã, para fazer a coisa acontecer. E sabe por que eu trabalho tão forte a questão motivação aqui? E eu olho para você e eu digo, bora, vamos lá, vamos encontrar um porquê forte, vamos no propósito. Porque é isso que nos mantém de pé, porque os desafios surgem na psicologia ou em qualquer outra profissão. E se a gente tá ali sem fator motivador algum, se a gente tá na bad, se a gente tá sem energia, as coisas não acontecem pra nós. Eu acredito de verdade, é isso que eu vivo aqui junto com vocês, nessa energia que a gente precisa ter, nessa comunicação, na alegria, no foco, no direcionamento. É por isso que eu recebo vocês aqui de bom humor, é por isso que eu recebo brincando, é por isso que eu olho no teu olho, é por isso que eu trago música, é pra gente se inspirar, é pra gente voltar a acreditar. Tão bonito ontem, os feedbacks que vocês mandaram. Fran, você tá me ajudando de novo a sonhar. Gente, isso é espetacular. Quem não sonha, não realiza. Quem não sonha, não tem resultado. Quem não sonha, não faz a diferença na vida de ninguém, nem na sua própria vida. Então, os objetivos dessas lives aqui estão sempre voltados a te ensinar sim, trazer muito conteúdo de valor sim, mas também te inspirar, te trazer aí pelo menos um pouquinho de pitadas de motivação, de motivos de verdade, para você agir em relação a viver a psicologia. Esse é o meu propósito, é isso que eu busco aqui com vocês. E é isso que a gente vai fazer hoje. E até o final dessa live, a gente vai falar sobre 10 ações fundamentais para você implementar para parar de procrastinar. E a nossa 10ª ação é uma tarefinha que as minhas alunas lá do 100 Dias para Mudar Sua Vida, que é um treinamento de desenvolvimento pessoal que eu tenho, aplicam, implementam, adoram, me mandam foto. Então hoje a gente vai fazer ela. É mega simples, não espere nada mirabolante. É simples, como tudo que eu gosto de fazer, mas é extremamente efetivo. Você sabe por que eu tenho tantos resultados com os meus pacientes? Paciente que vem e fica comigo não sai sem resultado. Nenhum. Não tem um paciente meu que saia sem ter resultado. E sabe por quê? Que eu entendo hoje, desde aí observando o longo todo da minha trajetória, da minha caminhada. Sabe por que eles saem com resultado? Porque eu simplifico isso para eles. Porque fica fácil. Olha como a gente simplifica aqui nas lives. Não parece que fica tão gostoso de fazer? Agora mesmo, eu acabei de sair de uma live, não, de uma aula ao vivo com as minhas alunas do VDP. A gente estava falando sobre distribuição de conteúdo de forma paga, falando de tráfego. É um assunto quase que mirabolante para muitas pessoas. A gente simplificou. Ó, calma, faz assim, ó. Vai dar, vamos no passinho. Começa criando isso aqui, agora você cria ali e vai dar tudo certo. Porque você tem um negócio para gerenciar, para administrar. Então você precisa sim dominar essas técnicas, estratégias, ferramentas. A gente trabalha toda essa parte de tráfego lá no BDP. E aí a gente simplifica, porque quando você simplifica fica gostoso, é prazeroso, né? Quando eu uso as metáforas, as simbologias, uso nos meus atendimentos, uso na minha vida, uso aqui com vocês, elas vêm com um propósito. Qual é esse propósito? É o propósito de tocar o teu coração, é o propósito de você lembrar com facilidade. Eu uso uma série de brincadeiras com os meus pacientes e aí eles gravam aquela brincadeira, mas o que aquela brincadeira faz? Faz com que ele consiga acessar essa informação com muito mais velocidade. E a nossa tarefinha lá do final, ela é super simples, simbólica, engraçada até, dependendo aí de como você queira observar, mas ela vai vir no intuito de te fazer lembrar do quanto você deseja treinar a não procrastinação, do quanto você está disposta aí ou disposto a treinar para de verdade entrar em ação. A gente treina aqui pela ação, não pela procrastinação. Então tudo isso a gente vai fazer juntos aqui na nossa live de hoje. A gente primeiro vai entender um pouquinho da procrastinação e logo em seguida a gente já entra nesses passos, tá bom? Eu prometo tentar, quem me conhece sabe que tentar é um negócio bem simbólico aqui para mim, eu prometo tentar não prolongar muito a nossa live, mas eu fico muito grata de vocês iniciarem na live comigo e irem comigo na live até o final. Isso diz muito aqui pra mim, viu? Tempo é dos ativos mais preciosos que a gente tem na vida.
Quando você para aí o teu tempo para dedicar a estar aqui numa live comigo por 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40, como a gente fez ontem, isso diz para mim o tamanho do teu compromisso, o tamanho do teu comprometimento. E psico comprometido é um psico que tem aí todas as oportunidades e possibilidades para ter muito resultado, para ter muito sucesso, para viver muito bem da psicologia. Eu aproveito esse começo de live para dizer que se você gosta dessas lives, na semana que vem, a gente vai ter 5 lives na semana e na próxima também. Então nós vamos fazer aí uma maratona de 10 lives. Eu vou estar com vocês todas as noites, de segunda a sexta, trazendo uma série de conteúdos de extremo valor e conteúdos pautados aí nas dores e dificuldades que vocês mesmos compartilham comigo, tá? Então já separe esse horário na agenda, faz isso por você, né? Pelo teu objetivo de realmente viver da psicologia, anota lá na agenda, já deixa separadinho. Faz de conta que é um paciente que você tem todas as noites de segunda sextas, às 21h37, tá? Eu vou estar aqui porque eu assumi um compromisso de ajudar você. Eu espero de verdade que daí você também assuma esse compromisso de viver da psicologia. Dito tudo isso, sejam mega bem-vindos. Ótima noite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Fran Rodrigues, psicóloga há mais de 10 anos, mentora de psicólogos que desejam verdadeiramente viver da psicologia, e o meu objetivo aqui nessas lives é de verdade não só inspirar você, mas te trazer técnicas, estratégias e ferramentas que vão auxiliar na tua maximização e aceleração de resultados em relação a viver da psicologia. E eu quero te dizer que nós temos um canal do Telegram. Se porventura você ainda não tá lá, clica no link da minha bio que você vai conseguir entrar, e lá eu compartilho alguns conteúdos exclusivos, alguns áudios, pego alguns posts aqui do nosso Instagram, coloco lá e mando um áudio exclusivo só para quem tá no Telegram, tá bom? Tentar não tá no nosso vocabulário, né, Sandy? Não, de jeito nenhum. Gente, que gostoso que vocês estão aqui. Eu não consegui ver todo mundo. Fala, Poli, Kerley, sejam bem-vindas. Oi, Jussi. Gente, bora, vamos com tudo? Então, hoje é a live do quê? Hoje é a live do depois eu faço, amanhã, outra hora, depois eu vejo, deixa pra lá. Ai, que saco ter que fazer isso. Ai, não vou fazer agora não. Vou assistir um Netflix primeiro. Não, tô cheia de coisa, mas primeiro vou limpar aqui a minha caixa de e-mails. Hoje é o dia da live do empurrando com a barriga. E quem de nós não procrastina em alguma coisa? Né? Não tem como. É a história do quem nunca procrastinou que atire a primeira pedra. Certeza absoluta que você procrastina numa série de coisas, que eu procrastino aqui também numa série de coisas. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso, desde que o teu procrastinar não esteja tirando de você a possibilidade de conquistar resultados de extremo valor. Então, eu procrastino isso aqui, mas nisso, eu tô congruente, eu tô fazendo. Show, tá tudo bem. É muito provável que a gente não entre no auge da não procrastinação. Uma outra coisinha, sempre vai estar ali, aquele negocinho que a gente não gosta tanto, uma açãozinha, às vezes é uma gavetinha que tinha que arrumar, não arrumei, e tá tudo certo quanto a isso, exemplo simbólico daqui. Mas você precisa se perguntar quanto que você tem procrastinado em relação ao teu viver da psicologia. Esse é o meu propósito aqui hoje, essa é a minha pergunta para você. Quanto você tem procrastinado, adiado, deixado para depois, empurrado com a barriga, o teu viver da psicologia? Porque para você viver da psicologia existem ações específicas que precisam ser executadas. Você de verdade está executando essas ações? Ou você está deixando para depois? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão deixando para depois, porque todas as interações que vocês me mandaram na caixinha não mentem. Mas eu vou deixar para falar delas só no final da live, tá? Pra gente não cortar aí a nossa linha de raciocínio, tá? Mas vou falar de todas, e se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, clica nessa interrogaçãozinha que tem aí embaixo da tua tela e coloca pra mim, tá? Que ao final eu prometo responder o máximo de dúvidas, o máximo de interações, tá? Se possível, todas, tá bom? Mas tem bastante interação ali. Vou fazer questão de responder o máximo possível pra ajudar vocês também. Por que a gente tá falando de procrastinação? Porque a procrastinação é uma ladra de sonhos. Simples assim. Do jeitinho que eu falei no comecinho da nossa live. Se eu tô deixando pra depois, e eu não tô nem me dando conta, às vezes, de que eu tô deixando pra depois, quando que de verdade o resultado acontece pra mim? No geral, muito depois ou nunca. Mas aí sabe o que acontece? Muita gente acaba não tendo resultado em função da procrastinação, mas não tem essa clareza no espaço mental. E aí o que essa pessoa comunica pra ela? Nossa, não dá certo pra mim mesmo. Ah, mas eu realmente não tenho sorte. Ah, não, Fran, mas viver da psicologia não é pra mim de jeito nenhum. Mas quando você vai dar uma olhada nas ações que essa pessoa está implementando, você percebe que ela quase nem está implementando. É a pessoa que está ali esperando o milagre dos céus acontecer para que os pacientes brotem na frente dela, ou para que as pessoas, por um passe de mágicas, tenham um desejo incrível de serem atendidas por ela.
E isso não vai acontecer. Nós estamos falando de negócio. E negócios não prosperam por sorte, ou por milagre, ou porque alguém simpatizou sem nunca nem ter ouvido falar. Negócios prosperam com estratégia, com não procrastinação, com ação direcionada. E é por essa razão que hoje a gente está falando de procrastinação alinhada ao teu viver de psico. Porque enquanto você está procrastinando, você está abrindo mão de ter estratégias que são fundamentais e que te levariam aonde você deseja chegar na psicologia, em relação ao sucesso que você deseja ter, as vidas que você deseja tocar, atingir, e tudo isso precisa estar alinhado dentro de você. Porque a gente se engana. Ai, mas eu já tentei um monte, Fran. Ai, mas eu já fiz. Chegam muitos pacientes para mim e dizem, ai, Fran, mas eu já fiz de tudo. Né? Eu digo, sério? Mas assim, tudo? Me conta que tudo que você já fez, né? No geral eu brinco, você fiz isso. Eu digo, pois é, mas isso aqui, isso, mas você fez também? A pessoa, não, isso não. Eu disse, olha, tá vendo? Você não fez tudo, né? Então sempre existem outras estratégias que a gente pode adotar, trazer, enfim, para que os resultados surjam. Mas, se você tá lá barrado na procrastinação, você muito provavelmente não vai conseguir sair aí do lugar onde você tá, e pior, ainda corre o risco de se vitimizar, de terceirizar a culpa, porque é o Estado, é a nota fiscal, é o imposto, é o governo, é o sei lá mais o que aí que a gente pode usar de desculpa. E nunca é. Quem tava na live de sonhos ontem já entendeu. Não é o outro, é você. Você precisa trabalhar pelo teu sonho, você precisa pagar o preço do que você deseja conquistar. E eu vou te falar, tem muita gente que paga o preço de não procrastinar por outras razões, por outras pessoas, por outros trabalhos, e não paga o preço de parar de procrastinar por aquilo que diz que quer viver. Agora, você precisa entender se você diz que quer viver da psicologia, se você quer realmente viver da psicologia. Porque existe um caminho a ser percorrido. E se você não percorrer, não tem jeito. E é o exemplo simbólico que eu uso lá do Morro da Cruz, lá em Lages. Gente, a vista é linda lá de cima. Lages é a cidade onde eu nasci. A vista é linda lá de cima. É muito gostoso quando você tá lá e chega com calor e tudo mais, e um monte de gente, você consegue lá um espaço onde você tá sozinho, tem um ventinho, é muito gostosa essa sensação. Mas para você sentir isso, você precisou pisar em 500 degraus. São 500 degraus até chegar lá, entende? Então, para que você colha algo, você precisa plantar. Mas, na psicologia, não é só plantar. Você tem que plantar, regar, para daí você colher. Nós estamos falando de vidas, de histórias. A gente fala do ativo mais precioso da vida, que é a própria vida. Entende? Então você precisa ter todo esse alinhamento e direcionamento. Como que você vai receber um paciente que se diz procrastinador e tá você lá também com um monte de coisa atrasada, empurrando tudo com a barriga? Esse é o pior dos treinos que a gente pode fazer. Sabe o que acontece? Isso vai interferir até nas tuas sessões. Porque se você procrastina em tudo, ou em quase tudo, você vai procrastinar até em preparar as tuas sessões, até em estudar para se desenvolver cada vez mais em relação à psicologia. E aí qual vai ser a qualidade das tuas sessões? Isso eu falo muito dentro do Viver de Psico. Por quê? Porque o marketing traz o paciente para você, mas o que mantém é o resultado que você consegue gerar junto com ele. O que mantém, de fato, é a tua sessão. É quanto essa pessoa se conecta com você, ou quanto ela sente que de verdade esse trabalho é efetivo. E se você procrastina em tudo, esse fica um treino, acaba sendo o teu treino. E quando é um treino forte, enraizado, isso reverbera em todos os aspectos da nossa vida. Então, atenção especial a isso, e por essa razão nós estamos falando hoje da procrastinação. Procrastinar, então, já sabemos todos, né? Amanhã, depois, outra hora. Pensa comigo, quantas coisas você já procrastinou aí ao longo da tua vida, ao longo da tua história. Né? Quantas dietas não foram começadas, quantos livros, talvez, foram começados e não terminados, talvez nem foram começados. Quantas vezes você se dispôs a fazer atividade física e você não fez, ou talvez você tenha feito pouquíssimas vezes. Quantas vezes você, talvez, se comprometeu a mudar a tua alimentação, mas aí você deixou pra lá, começou, fez 2 dias, era muito difícil, não vou fazer. Quantas vezes você prometeu pra você que você ia fazer um post bacana em relação à psicologia, ou que você ia encontrar teu nicho, ou que você ia gravar um stories, ou que você ia gravar um vídeo de informação para as pessoas, e você também deixou para depois, para amanhã, para outro dia, talvez você ainda tá deixando. Esse tem sido o teu treino. Eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, com as minhas alunas, que tudo na nossa vida é um grande treino mental. Isso vem conectado com os meus estudos, com a minha abordagem, e você não é obrigada a concordar com isso. Mas pelo que eu observo ao longo da minha trajetória, tudo é sim um grande treino mental, e quanto mais eu reforço o treino que eu tenho, mais eu tô refém e prisioneira desse treino. A ótima notícia é que se eu tô fazendo um treino errado, eu posso sim começar a iniciar um treino certo. Qual é o treino certo? O treino certo é o que te leva no resultado que você quer atingir.
Simples assim, de repente o treino certo para mim é um, o treino certo para você é outro, e tá tudo bem em relação a isso. Mas você precisa entender qual é o treino que vai te levar no resultado que você deseja chegar, no resultado que você deseja atingir. Nesse nosso caso aqui, o resultado é viver da psicologia. O treino que você tem hoje te leva a viver da psicologia? O teu nível de procrastinação hoje te permite viver da psicologia? O teu grau de entusiasmo hoje te permite viver da psicologia? Os teus fatores motivadores hoje te permitem, de verdade, viver da psicologia? São perguntas fundamentais para que você comece a fazer o alinhamento. Primeiro você tem que alinhar dentro de você, entender, ter clareza. Para aí sim você começar com o treino que está fora de você. Mas mesmo o treino que está fora, ele começa dentro. Porque ele começa onde? Ele começa sempre no nosso diálogo interno, no nosso espaço mental, nas nossas percepções, nas nossas vivências, na nossa história, nas nossas crenças, nas nossas associações mentais. Então, fundamental que você comece se percebendo. E aí, sabe o que é o mais interessante? A gente sabe que está fazendo errado e continua fazendo. E faz porque, de novo, reforço. É o treino que a gente executou. E quando é o nosso treino, a gente acaba se mantendo nele e às vezes sem nem ter a tomada de consciência. Quantas vezes a gente encerra lives aqui e vocês me mandam, Fran, eu nem tinha percebido isso, eu não tinha percebido aquilo, ou eu tive tal tomada de consciência. É uma loucura. Por quê? Porque às vezes a gente nem parou para se perceber. E enquanto você não percebe, você não tem como mudar, modificar esse comportamento que você está tendo. Então agora é a hora de você perceber e se perguntar, quanto que a minha procrastinação tem me impedido de viver da psicologia? Será que se eu não procrastinasse o meu viver de psico, eu já teria entrado em ação lá em 2020? Será que eu já teria trazido algumas estratégias diferenciadas lá, que talvez eu ainda não trouxe, esperando o ano virar, começar o 2021, esperando a mágica da virada de ano acontecer, que nunca acontece, né? É muito doido, porque todos os anos as pessoas esperam ansiosamente a virada de ano, como se fosse acontecer algo muito surreal. Não vai acontecer. A tua virada de ano ou de chave, ela acontece quando você de verdade se determina a fazer algo diferente. Caso contrário, as coisas continuam iguais. É só uma simbologia, é só uma data. Você anoitece e amanhece, as coisas se mantêm exatamente da mesma forma se você não modificou nenhum tipo de treino, nenhum tipo de comportamento ou nenhum tipo de percepção. Então hoje o nosso objetivo é modificar um pouquinho desse treino. É trazer para você a oportunidade de um treino novo, de um treino mais valoroso. E aí, se você continuar com o mesmo treino, preciso te dizer aqui que a procrastinação vai continuar. Mas, Fran, por que a gente procrastina? Quem me acompanha aqui já ouviu um pouquinho disso, né? Por que a gente procrastina? Porque a gente tem essas informações do nosso cérebro primitivo até hoje. Porque a neurociência nos explica que lá na pré-história, o nosso treino era procrastinar, não com esse nome, mas era esse mesmo. Era o quê? Qual era o objetivo, né? Não procrastinar, mas sempre foi economizar energia. Porque lá atrás, o que acontecia, né? O risco era muito grande. Se você desse ali uma bobeada, você corria o risco de ser devorado por um bicho feroz. E aí deu ruim para você. O nosso cérebro foi entendendo que precisava nos proteger. Então, ele sempre trabalha pela nossa sobrevivência. E para ele, a ideia do gastar energia soa como um perigo. Opa, peraí, você tem que guardar isso aqui, porque se você precisa. Se você precisa correr, se você precisa se salvar, como é que faz se você não tem? E aí, o que acontecia lá então, né, lá na pré-história? A gente comia, né, para ter energia, dormia para descansar e ter energia, para a hora que acordasse, precisasse correr, tá ali a pleno vapor para correr, né, fugir, esconder e caçar e comer e dormir e fazer de novo no outro dia exatamente a mesma coisa. Quando as minhas pacientes de emagrecimento ouvem isso, elas adoram. Fran, então é isso, é culpa do meu cérebro, porque eu digo para elas, sabe o que o teu cérebro quer que você faça de uma forma bem simbólica? Ele quer que você assista Netflix e coma. Coma pipoca e assista Netflix. É isso, simples assim. E aí elas brincam, então entendi que agora a culpa não é minha, né, Fran? A culpa é do meu cérebro que quer que eu faça só isso. E é um exemplo não, uma explicação extremamente congruente. E essas informações, elas ainda existem aí dentro do nosso espaço mental, dentro do nosso cérebro primitivo. E o que isso faz? Isso faz com que a gente mantenha comportamentos semelhantes, mas semelhantes dentro do momento em que a gente vive. No momento em que a gente vive, o que é procrastinar? Procrastinar é eu não querer fazer algo que me cansa, ou que eu não gosto de fazer. É eu querer ficar em casa e descansar, ou dormir, eu vou dormir o final de semana inteiro porque eu tô cansada, ou eu vou assistir Netflix porque eu mereço. E a gente traz uma série de justificativas para a procrastinação. É muito doido, porque depois que esse treino tá enraizado, a gente fica expert em encontrar desculpas, né? Eu ouço muito das minhas pacientes. Fran, mas eu tava de TPM, eu merecia não fazer, ou não ir pra academia, né? E aí, no geral, eu gosto de perguntar, ok, mas o que de verdade você acha que você merece?
né? É de verdade ficar em casa e amanhã se olhar no espelho, tá frustrada, tá chateada, né? Sentir culpa? Ou será que você merecia ter enfrentado esse momento de preguiça ali, de vontade extrema de procrastinar e ter ido mesmo assim, ido mesmo sem vontade? O fato é que o ser humano procura ou espera sentir vontade de fazer as coisas. E vontade mesmo a gente vai ter para pouquíssimas coisas. A grande maioria a gente vai ter que fazer sem vontade mesmo. Quem tem uma grande vontade de lavar a louça? Quem tem uma grande vontade de arrumar a cama de manhã? Quem tem uma grande vontade de fazer uma faxina na casa? Quem tem uma grande vontade, sei lá, de enfrentar uma pilha de papéis de coisas para resolver ao longo do dia? No geral, ninguém ou muito poucas pessoas. Quem tem uma grande vontade de ir para academia, né? Pouquíssimas pessoas. No geral, meio estranhas. Brincadeira, tá, gente? Mas sim, é a grande minoria que vai ter vontade para fazer isso. As demais vão ir meio aos trancos e barrancos mesmo. E tá tudo bem. O problema não é o treino que você trouxe até aqui. O problema é o treino que você decide manter a partir daqui. Essa é a grande questão, ou o grande X da questão da nossa live de hoje. Não é o que você fez até aqui, mas o que você vai fazer daqui pra frente. Porque o que você fez até aqui, de verdade, não importa muito agora. Você já fez. Agora, o que você faz daqui pra frente importa muito. Porque o que você vai fazer vai te aproximar ou te afastar do teu viver de psico, dos resultados que você quer ter na psicologia. Eu me preocupo com isso, porque eu quero de verdade que a psicologia faça diferença na vida das pessoas. E quanto mais psicos comprometidos a gente tem, mais pessoas têm a oportunidade de se conectar com uma psicologia de valor, com uma psicologia congruente, com uma psicologia que de verdade faz a diferença na vida delas. E esse é o meu compromisso com você, esse é o meu compromisso nas lives, esse é o meu compromisso com as minhas alunas. E eu não quero que você simplesmente ganhe dinheiro, eu quero que o dinheiro seja uma consequência do trabalho lindo, do trabalho extraordinário que você vai fazer em cada uma das sessões que você tiver com cada um dos teus pacientes. E nisso não cabe procrastinação, de jeito nenhum. Realmente, manter-se na zona de conforto é bem mais fácil. E aí, sabe o que eu gosto de falar, Vivian, quando eu ouço essa frase? As pessoas me dizem muito isso, especialmente os meus pacientes. Ai, Fran, mas a zona de conforto é mais fácil. Eu digo, não sei. Se a gente se perguntar diferente sobre a zona de conforto, né? O que você tem na zona de conforto? No geral, você não está no resultado que você deseja. É fácil não ter o resultado que você deseja? É fácil não ter o faturamento que você deseja? É fácil não viver do teu propósito? Então, quando a gente faz essa troca, ajuda muito a gente reverter essa questão da zona de conforto, é bem mais fácil. Mas essa frase que a Vivian trouxe é uma frase enraizada mesmo, né, Vivian? Na cabeça da grande maioria de nós. A gente julga mais fácil não fazer. Por isso que a gente procrastina. E já já a gente vai entrar com ainda mais critério nesse assunto, nessa temática. Obrigada pelos corações que eu não tinha agradecido ainda. Gente, eu amo esses corações, sabia? É muito bom. É bom demais da conta. Sim! Obrigada. Meus amores, não vamos esquecer os corações. Ah, Nanda, sua linda, você que tá fazendo campanha para os corações da Fran. Que lindo, obrigada, gente. Deixa eu puxar aqui que eu perdi até os comentários. A gente também fica esperando a hora de não sentir medo, insegurança, e acabamos paralisando, e aí continuamos parados. Exatamente. É a Natália, né? Nath, é exatamente isso, né? Enquanto você espera não sentir medo, você não quer entrar em ação, porque o medo sempre está presente, é uma emoção natural do ser humano. A gente sabe que ela vai estar ali, né? Insegurança, sempre, sempre, sem exceção, você vai fazer algo que você nunca se conectou, que é muito novo para você, vai sentir também. Então o negócio é a gente começar, ainda que, apesar de, né, não esperar, tá tudo 100% alinhado, né? Cuidar do perfeccionismo também. O perfeccionismo é um grande fator aí de impulso à procrastinação, enquanto não tá tudo perfeito, alinhado, certinho, eu não vou fazer, não vou entrar em ação, né? Cuidado, porque são aí empecilhos, barreiras grandes e que mantém a gente, de novo, lá na procrastinação, lá na zona de conforto. Descobri que procrastinava na terapia! Nanda, olha isso, Nanda! Sacanagem, né? Corações, corações, corações. Gente, ó, corações pra vocês também. Pena que não tem aqui um botãozinho pra eu ficar mandando corações pra vocês também. Bora, vamos continuar então? Entendida aí a razão, né, do porquê que a gente procrastina, a boa notícia é então, já falei anteriormente, que dá pra gente treinar pro lado contrário. A pergunta é, você tá disposta aí, tá disposto a treinar pra não procrastinar? É isso que você precisa se perguntar, porque senão essas 10 opções aqui, ações que eu vou trazer pra você não vão servir pra nada, você vai jogar teu tempo fora. Então se você vai ficar, fica pra fazer, fica pra entrar em ação, fica pra absorver cada uma dessas ações, tá? No geral, algumas mais subjetivas, outras mais objetivas, ambas extremamente fundamentais. Não tem como a gente falar de mudança, de transformação do ser humano, se a gente não falar do subjetivo. Você, assim como eu, entende disso.
Não tem como. Não existe uma fórmula mágica, um botão mágico. Adoraria que existisse. Imagina, o paciente chega lá e diz, não, o botão mágico é esse aqui, aperta e vai estar tudo bem. Mas não existe. Requer dedicação, requer empenho, requer que você de verdade se pergunte, entenda os teus porquês, olhe para você, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, ou melhor, elas não acontecem. Você faz com que elas aconteçam a partir de cada uma das ações. Bora! Bora! Papel e caneta na mão! Vamos anotar essas 10 ações. Até então achava que era preguiça, a Nanda falou. Nanda, mas que bom que você já teve a tomada de consciência, né? Bora! Show preguiça, show procrastinação, bora com tudo. Papel e caneta na mão, então, vamos entrar aqui nas nossas 10 ações. Então, Fran, eu procrastino. Eu mudei aqui a câmera, né? Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui. Show. Fran, eu procrastino. Eu não quero mais procrastinar. Eu quero viver da psicologia. Eu tô cansada aqui de não ter resultado. Como que eu faço? Vou te falar. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Extremamente subjetiva. Tenha um porquê forte. Por que você vai parar de procrastinar? Essa é a minha pergunta pra você. Porque se porventura tá melhor pra você procrastinar, não há razão pra você parar de procrastinar. Então, primeiro, você precisa encontrar o teu porquê forte. Qual é o teu porquê forte? Eu quero acreditar aqui que o teu porquê forte de parar de procrastinar é viver da psicologia, é fazer a diferença na vida das pessoas, é ser reconhecida pelo teu trabalho, é ter uma ótima remuneração, é poder viajar quando você tem vontade, é ser dona da tua agenda. Eu quero acreditar daqui, mas só você pode pensar daí. Quais são as tuas razões, o teu fator motivador, qual é o teu porquê forte? Por quê? Porque você precisa lembrar dele nos momentos em que a vontade de procrastinar vier forte para você. Eu tenho alguns objetos, enfim, frases e tudo mais, que me dão essa lembradinha. Me lembram de algo que eu preciso fazer quando eu não tenho vontade de fazer aquele algo. Mas aí eu lembro que aquele algo é importante, porque se eu não fizer ele, eu não chego lá onde eu quero chegar. Aí, bora, vamos lá fazer esse negócio. Com ou sem vontade. Eu não tô nem interessada se você tem ou não vontade de fazer. Eu preciso te dizer que se você quer viver da psicologia, tem coisas que você vai ter que fazer mesmo que você não tenha vontade. Simples assim. Primeiro você faz, depois a vontade acha você, tá? Mas primeiro vai precisar fazer. Então, primeiro ponto, tenha um porquê forte. Comece a alinhar o teu porquê. Qual é o meu porquê de parar de procrastinar? Por que eu decido hoje parar de procrastinar nisso ou naquilo? Alinha o teu porquê. Esse é o nosso primeiro ponto. E se você tem papel e caneta aí, já escreve. Assume um compromisso com você. Assumir um compromisso também é papel fundamental na não procrastinação. Assuma o compromisso e já comece escrevendo aí, declarando de verdade o porquê forte de parar de procrastinar. De não trazer mais procrastinação, pelo menos em relação a viver da psicologia. E aí todas as ações que estão alinhadas com isso que te levam até lá não vão mais ser procrastinadas por você, tá? Primeiro, porque forte. Depois disso, esse ponto 2, gente, ele é fundamental, porque ele é básico e muitos de nós não se deu conta dele. A gente sabe que o nosso cérebro trabalha por associação, certo? E aí o que acontece? Quando a gente procrastina, no geral a gente procrastina para fazer algo legal. Né? É tipo, eu não procrastino resolver aqui um problema para ir resolver outro problema. No geral, a pessoa procrastina, ela vai deixando para depois, ela vai se enrolando. Daí sabe o que ela faz? Ela vai para as redes sociais, ela dá uma assistidinha num negocinho, ela conversa com alguém que ela gosta, ela joga ali um tempinho fora, jogar fora entre aspas, mas fazendo algo que ela não deveria estar fazendo naquela hora, mas no geral, são coisas prazerosas. Nosso cérebro trabalha por associação. Aí, o que acontece? Procrastinei e fui ver Netflix, procrastinei e comi pipoca, procrastinei e conversei com a minha amiga, procrastinei e fiquei nas redes sociais, dando risada, achando coisas legais ou pegando dicas. Qual é a associação que fica aí? Procrastinar é bom, porque eu procrastino e faço coisas prazerosas. Olha o treino péssimo que a gente enraiza nessa hora. Ao passo que, quando eu não procrastino, de repente eu tô lá, com o chicotinho da vida me martirizando. Ai, que droga. Ai, que saco que eu tenho que fazer isso. Associação mental? Péssima. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha pelo prazer, certo? E aí o que acontece? Se eu procrastino, isso me gera prazer, e eu não procrastino, isso me gera dor, o que você acha que o teu cérebro vai te impulsionar a fazer? Procrastinar. Não tem outra opção para ele. E aí quanto mais você faz disso, mais você enraiza o teu treino de procrastinação, menos você realiza, mais frustrado você se sente, mais terceirizar a culpa você se põe a fazer, né? Porque daí é ruim, né, dizer que a culpa é nossa. E aí vira um grande caos. Então, cuidado, ponto 2, com a associação mental criada em relação à procrastinação na tua vida. Se procrastinar está sendo bom, por mais que seja incômodo, eu sei que depois é incômodo, que a gente fica com culpa, poxa, eu devia ter feito, mas naquela hora é bom.
Sabe treinar cachorrinho, né? Ou o gatinho, sei lá, ou até a criança quando tá fazendo o xixizinho no lugar certo. Ai, que legal, que lindo, a recompensa, dá beijinho, dá abraço, né? Ai, nossa, que legal, ai, fazer xixi no vasinho ali, no piniquinho é legal, oh, que massa. Vou fazer mais disso pra ganhar essa recompensa. E o teu cérebro vai procrastinar cada vez mais também pra ganhar a recompensa, de ficar na rede social, de ficar no Netflix, de descansar, de vou ligar pra minha amiga. E aí, deu ruim, porque você vai manter esse treino eternamente. Então, presta muita atenção. Não se recompensa pelo que tu deixou de fazer. Se recompensa pelo que tu fez. Então, de repente, você não procrastinou. E aí você se deu de presente, depois de não ter procrastinado, ligar pra tua amiga. Aí você se deu de presente, ficar nas redes sociais 1 hora inteirinha, direto, sem parar. Aí começa a ficar legal, porque aí o cérebro diz, interessante, ó. A Fran não procrastinou. E ela fez lá o negócio e ainda conversou com a amiga, se divertiu, deu risada, sei lá, comeu o chocolate dela. Bacana isso aqui, acho que dá pra gente fazer um pouquinho mais. Mas reforça, é treino. Não é botão mágico. Você não vai fazer uma única vez na vida e já super fluiu, super deu certo pra você. Então tenha uma atenção especial e se permita o tempo do treino. Se cobre também por isso. Associação mental. Esse é dos pontos mais importantes desses 10 de hoje que a gente vai trabalhar, tá? Quando tomamos consciência, logo em seguida vem a frustração. Exatamente, Nanda. Mas a gente já criou a associação mental do prazer. Na hora é prazeroso. Né? Muitos dos erros que a gente comete na vida, comete porque na hora é prazeroso. Se a gente pensasse no depois, a gente nem cometeria. É o nosso límbico ali fazendo folia, né, nas nossas decisões. Bora, ponto 3. Então, ficou entendida a associação, gente? Esse é o ponto mais importante, tá? Se você continuar se recompensando por não fazer, você não vai parar de procrastinar. Então, se recompense por aquilo que você fez. Faça, entre em ação. Não consegui fazer um post, Fran. Vou ficar aqui navegando na rede. Isso é prazer. Se você gosta, é prazer. Não consegui, vou comer aqui um chocolate. Vou parar pra tomar um cafezinho. Não faz isso com você não. Primeiro faz o teu post, aí se recompensa depois. Não, só vou comer ali meu chocolate depois que eu fizer esse negócio aqui acontecer. Aí começa a ficar mais congruente, tá? Aí você começa a ter mais resultado também. Depois disso, vamos pro passo 3, fundamental também. Entenda que o prazo que você se dá é o prazo que você cumpre. Simples assim. Fran, não, porque eu falei que ia fazer até hoje. Não. O prazo real que você se dá, ou que você sabe que tem, é o prazo que você cumpre. Eu não falo prazo que você se dá no racional. Eu falo prazo de diálogo interno. Sabe aquela historinha que, quando a gente entra na faculdade, todos nós, sem exceção, a gente sabe que lá no final tem um TCC para fazer, não é? Quantos anos a gente sabe que tem um TCC para fazer? No mínimo 5, né? No mínimo 5. Mas certamente antes a gente já sabia. A gente tem 5 anos para fazer um TCC. E a grande maioria das pessoas faz como? Se duvidar, faz na noite anterior à entrega e à apresentação. Só não faz na noite anterior porque não dá. Porque tem dados para serem coletados, talvez estágios ali para serem aplicados. Mas a pessoa deixa lá para o último. De repente ela fez os estágios e deixou para digitar na noite anterior de entregar. Mas sabe o que acontece? A gente, no geral, deixa para a última hora, mas dá conta de fazer. Isso também vira treino. Todo mundo promete que no próximo Natal vai comprar antecipado. Não, já vou deixar tudo prontinho, arrumadinho. Mas chega o Natal e repete a mesma coisa. Lá no dia 24 de tarde, tá louco correndo pela rua, comprando o presente da avó, da tia, da irmã, do sobrinho que tá chegando. E é uma grande confusão. Mas a pessoa teve o ano inteiro. A gente não sabe que é Natal só no final do ano. A gente sabe o ano inteiro que no final do ano vai ter Natal. E a gente deixa pra última hora. Mas sabe por que a gente deixa pra última hora? Porque a gente deixa pra última hora e faz. E consegue. E aí não há uma razão clara pra gente deixar de fazer isso. Eu lembro quando eu tinha loja, foi muito engraçado, porque eu tinha uma loja, eu morava numa outra cidade, e eu ia pra uma outra cidade ainda pra passar o Natal com a minha família. E lá no finalzinho, era dia 24, acho que eu ia deixar aberto, se não me engano, era até meio-dia, até 2 horas, uma coisa assim. E lá no finalzinho, assim, eu tava fechando a porta, eram 2 portas de vidro, né? Tava eu e a moça que trabalhava comigo, a gente tava empurrando assim a porta, faltava uma pequena fresta, assim, pra fechar a porta. Chegou uma mulher, ela entrou de lado, assim, na loja, se jogou pra dentro, foi muito engraçada aquela cena. E ela se jogou pra dentro da loja, as 3 riram juntas, ela disse, Fran, que era uma cidade pequenininha, todo mundo me conhecia. Ela se jogou dentro da loja e disse, Fran, ainda dá tempo de eu comprar um negocinho pro Natal? Eu disse, dá. Mas eu não contribuí com o treino dela naquela vez. Por quê? Porque se eu dissesse, não dá, deu ruim, não tem mais nenhuma loja aberta, pelo menos uma pequena lição ia ficar pra ela. Mas deu. Ela deixou pra última hora e conseguiu igual. E no geral é isso que a gente faz. Eu deixo pra última hora, mas eu consigo igual. Então eu vou continuar deixando. E aí, nós precisamos entrar na congruência
do nosso diálogo interno, da nossa comunicação, do nosso planejamento. Caso contrário, a eternidade fazendo isso. E aí, de novo, reforço. Vai estar sempre cheio de coisa, sempre angustiado, sempre preocupado, sempre trabalhando pelas urgências, não pelas importâncias. Isso a tríade do tempo trata de um jeito muito bacana, falando de gestão de tempo. Então, preste uma atenção especial no prazo que você está se dando, prazo de diálogo interno, tá? E aí, se você já pensou que, eu vou fazer até amanhã, mas eu tenho até domingo, cuidado, hein? Porque se você fizer até domingo, você está reforçando o treino errado. Então, se você falou que vai fazer até amanhã, faça até amanhã. Sem discussão, tá? Sim, desse jeito, análise funcional do comportamento aplicada ao próprio psicólogo, perfeito. Nada de reforço antes da tarefa, senão procrastina e nunca faz. Perfeito, Adriano. Sabe por quê? Porque o psico, no geral, conhece muito de muita coisa e ajuda os pacientes a implementarem muito. Mas, uma boa parte, a gente não implementa na nossa própria vida. E, por essa razão, muitos deixam de ter resultado. E o nosso objetivo aqui é resultado. Então, bora! Se fez errado, fica de castigo. Não fez errado, ganha recompensa. E tá tudo certo. O que mais? 3 foi, né? O 4. Gente, o 4 é muito importante também, tá? Lembra que você passa muito mais tempo sofrendo pelo problema do que resolvendo o problema. Simples assim. Quando você procrastina, você fica talvez dias sofrendo por aquilo que você não fez. E o pior, você sabe que em algum momento você vai ter que fazer. Quando você simplesmente vai lá e resolve, no geral você se dá conta de que o problema era muito menor do que você imaginava que ele fosse. Então lembra sempre que você passa muito mais tempo sofrendo do que resolvendo o problema. Exemplo, quantos de vocês me mandam mensagens dizendo, Fran, eu não tô conseguindo gravar nem o stories, são 15 segundos. A pessoa passa uma semana inteira pensando em como ela vai gravar o stories de 15 segundos. Ao passo que, se ela simplesmente decidir, hoje eu vou gravar e eu vou gravar agora e eu não me movo daqui até eu gravar, pronto, ela resolve. Ou seja, talvez ela resolva em um único dia ou em poucos minutos aquilo que ela sofreu uma semana inteira para não resolver. Que vai continuar achando desculpas para não fazer. A gente acha desculpas para não fazer. A gente acha uma série de justificativas para não fazer. Porque é menos doído. É menos doído eu dizer que eu não fiz por causa do que eu dizer que eu não fiz por incompetência minha. Eu não fiz por procrastinação minha. Eu não fiz porque eu não assumi um compromisso real comigo. Eu não fiz porque eu tô empurrando com a barriga. Eu não fiz porque eu não assumi compromisso com o meu resultado. Dói mais, né? Então é melhor a gente achar uma desculpa. Fica mais fácil, fica menos doloroso. Então tenha uma atenção especial a isso, tá? Lembra que tu passa muito mais tempo sofrendo pelo problema que resolvendo. Se porventura, nesse momento, você tá aí sofrendo por não ter postado ainda, por não ter começado, de repente, a trabalhar um tráfego de forma congruente, por não estar trabalhando de forma estratégica uma captação de pacientes, vou te falar, para de sofrer. E começa a resolver. É muito mais valoroso. E se você já tivesse passado esse tempo todo resolvendo esse problema, será que hoje ele ainda seria um problema para você? Certeza absoluta que não. Talvez hoje você tivesse outros problemas então, mas não esse. Então para de sofrer pelo problema, resolve o problema e para de sofrer. Resolve o quanto antes, pensa um pouquinho menos e age um pouquinho mais. Você não precisa ser inconsequente, chutar o pau da barraca e sair fazendo coisas aleatórias das quais você não vai se orgulhar. Mas pensar um pouquinho menos, especialmente se a gente é extremamente perfeccionista, se a gente é extremamente cuidadoso, ajuda muito. Pouquinho menos de pensamento, um pouquinho mais de ação. Porque no final das contas, o que muda a nossa vida não são os pensamentos, são os pensamentos alinhados à ação. Isso eu trabalho muito com os meus pacientes. Digo, olha, tomada de consciência é ótima, reflexão é sensacional, mas você precisa pegar isso e fazer alguma coisa com isso. Caso contrário, não vai servir pra nada. Você só teve uma tomada de consciência. Beleza, eu tive a tomada de consciência que eu procrastino. Tá, o que você vai fazer com isso? Porque se você não fizer nada com isso, serve pra nada a tua tomada de consciência. Então, pensa um pouquinho menos, age um pouquinho mais. Esse é o nosso passo 4, né? Você passa mais tempo sofrendo do que resolvendo. Vamos pro 5? Deixa eu ver. Show! O 5 é bem legal também. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que trocar o jeito errado de parar de procrastinar pelo jeito certo de parar de procrastinar. Como assim, Fran? Qual que é o jeito errado, qual que é o jeito certo? É assim, ó. De repente a pessoa procrastinou a vida inteira. Aí ela tá empurrando com a barriga há anos. Aí ela diz, não, assisti a live da Fran e a partir de amanhã eu vou começar a mudar tudo aqui na minha vida. Vou parar de procrastinar. E tem alguns de vocês que pensam ver isso, né? Vou parar de procrastinar, vou resolver a minha vida, vou ter muito resultado, vai ser sensacional. Aí a pessoa acorda amanhã, e aí o que acontece? Ela tem 35 mil coisas diferentes para fazer e nenhuma dessas coisas faz parte da rotina e dos hábitos dela.
Aí lembra que o nosso cérebro trabalha para economizar energia? Aquilo vai dar uma canseira nela, um desgaste emocional doido nela, que ela não dura 7 dias fazendo isso. Se ela fizer 7, ela já tá de mega parabéns. Porque talvez ela vá fazer 2, 3 dias. Aí ela começa a ser engolida pelos dias, pelos horários, pela confusão que isso acabou gerando, porque não fazia parte da rotina e dos hábitos dela. E aí vira um grande caos. Então nunca comece a parar de procrastinar querendo mudar tudo ao mesmo tempo. Porque não vai fluir. É como se eu quisesse chegar na academia hoje sem nunca ter ido e começar erguendo uma barra com 100 quilos. Não vai rolar. Eu posso erguer com 100 quilos? Claro. Se eu já treinei com algumas mais leves e fui criando resistência, força, para chegar na de 100 quilos. Então lembra que como você vai dosar o teu não procrastinar, ele manda em todo o resultado do teu processo. Começa em passinhos menores. É muito mais valoroso que você faça menos e se reconheça mais do que você queira fazer um montão de coisa e aí você não dá conta e fica se chicoteando. Verdade, Ana Paula falou. Viu, Ana? Eu leio o pensamento de vocês. Então, sabe o que é legal? Eu vou usar um exemplo muito bacana que eu uso lá com os meus pacientes, especialmente aqueles que estão estudando para concurso. Eu tenho muito paciente que estuda para concurso. O que no geral a gente faz? Quando o paciente vem no primeiro momento, Fran, eu vim porque eu fico procrastinando, não consigo estudar, e eu tenho tudo. Tem um paciente bem específico que ele falou exatamente isso. Fran, eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, tempo, materiais, recursos, melhores cursos, mas não flui. Tá, beleza, então vamos lá. Como é que você tá fazendo? Me conta aí o teu sistema. Aí, no geral, o que acontece? A pessoa sai do momento onde talvez ela não tinha nem um livro de cabeceira e ela quer partir estudando 5 horas por dia. Não cabe, não encaixa. É como eu querer colocar um pé tamanho 40 numa sapatilha 34. Não vai dar certo, porque o treino não está congruente. Então, o que essa pessoa precisa entender primeiro? Que mais importante do que a velocidade dela é a direção dela. Não adianta nada você sair correndo com uma mega velocidade e pegar o caminho errado. Não faz sentido. Então, você precisa caminhar no passo que te mantenha no alinhamento necessário em relação ao objetivo que você quer atingir. E aí veio lá o paciente, Fran, eu faço assim, né? Eu disse, tá, beleza, vamos bolar um planejamento? Vamos. O que você acha que fica bacana aí pra você? Fran, eu vou fazer assim, eu vou estudar 5 horas por dia, vou fazer isso. Eu deixei, à vontade. Eles me odeiam na segunda sessão. Mas é fundamental fazer isso, é muito bom. Porque na segunda sessão eles vêm e têm toda a clareza do qual é o meu pedido. E aí, Fran, eu vou fazer assim, beleza, então tá show de bola. Bora, comprometidaço, show, bate aqui, vai embora lá, vai colocar teu plano em ação. Show. Aí passa aquela semana inteira e aí volta o paciente para a sessão. Aí, no geral, quando eu chego lá na recepção, o paciente já tá assim, xoxo, né? Lá no desânimo. Eu já sei porque que ele tá assim, mas tá tudo bem. Bora, vamos lá, fulano, bora, vamos lá. Seja bem-vindo. Aí o paciente entra. Eu digo, e aí, me conta, como é que foi essa semanada aí? Ai, Fran, não consegui, Fran. Primeiro dia era para estudar 5 horas, daí estudei as 5, mas daí no segundo dia tive um imprevisto, daí já estudei só 3. Daí no outro dia não consegui estudar nada, porque daí eu tive que, sei lá, viajar, fazer um negócio do trabalho. E daí no outro dia eu até tentei dar mais uma estudada, mas daí estudei lá mais umas 2 horas só. E daí eu já tava devendo mais umas 8 horas, que não tô fazendo essa conta certa, tá, gente? É só simbólico. Mas daí eu fiquei devendo lá umas 5 horas do outro dia, e daí eu não sei o que lá, e daí, resumindo, desisti, não consegui. Aí, tá tudo bem, compreendo, acolho, explico, né? Mas a pessoa chega xoxa. Eu digo, tá, mas no total aí, quantas horas você de verdade estudou essa semana? Acho que bem contadinho aí, eu devo ter conseguido aí das 30 horas que era pra eu ter feito, eu consegui fazer 15, sei lá, fiz metade. Interessante. O que você acha de a gente tentar mudar esse treino agora? Vamos mudar esse treino? Tentar não, porque eu nunca uso a palavra tentar com os meus pacientes. Mas o que você acha de a gente modificar um pouco esse treino? Bora, vamos lá, vamos experimentar, vamos fazer uma experiência, vamos. Eu digo, então tá bom. Como que a gente poderia reduzir isso? Então eu vou trabalhar esse paciente pra gente reduzir esse tempo. Mas eu vou reduzir muito esse tempo. E aí ele tinha que, sei lá, estudar 5 horas por dia, a gente vai chegar ali em meia hora, 1 hora no máximo. O paciente vai sair desesperado, né? Tem alguns, mas Fran, eu tenho que estudar 5 horas por dia. Agora eu vou sair daqui, eu tenho que estudar uma só, e daí quando eu voltar eu vou ter estudado só 7, é quase o que eu ia fazer num dia. Digo, sim, é isso mesmo, porque aqui a gente não quer saber do teu estudo primeiro, a gente quer saber do teu treino. Esse é o nosso objetivo agora. Estudo é outra história, a gente resolve ele depois. Beleza, vamos lá, vamos fazer esse experimento? Vamos fazer. Aí na sessão seguinte, quando o paciente chega na recepção, ele já não tá mais assim. Ele tá assim, felizão.
Aí eu digo, bora, vamos lá, e aí me conta. Aí no geral, o que o paciente me conta nessa hora? Ele diz assim, Fran, superei as expectativas. Era para eu estudar 7 horas essa semana, eu estudei 10. Fui além, consegui fazer mais. Primeiro dia deu certo, segundo dia deu certo. Terceiro dia tive um revés, consegui estudar só meia hora, mas já compensei no outro dia. E no final de semana tive um tempinho extra, já estudei um pouquinho mais e foi muito legal. E aí o que eu digo nessa hora? Eu digo, pois é, interessante, mas olha só. Na semana passada, você tinha estudado 15 horas. E você tava triste, tava frustrado, tava xoxinho aí. Mas nessa semana você estudou 10. São 5 horas a menos. E você tá feliz. Por quê? Essa é a ideia do treino. Sabe por quê? Porque não adianta você fazer o treino ideal se você não consegue manter esse treino ideal. Então o treino ideal é aquele que você vai sair feliz e satisfeito dele. O que eu quero treinar com o meu paciente? Será que com essa uma única hora ele vai chegar no objetivo? Talvez não, e talvez se chegar ele demore anos. Mas ele não vai ficar nisso por um longo período. Mas ele precisa ficar nisso até enraizar, até criar essa memória, esse hábito de novo, até enraizar tudo isso na rotina dele. E aí precisa fazer. E o que acontece quando a pessoa decide parar de procrastinar? Ela quer fazer tudo de uma vez só. Então não faz tudo de uma vez só. Começa num pequeno detalhe. Se você procrastinou até agora um post, faz o post. Começa a fazer um planejamento. Se você procrastina planejar, planeja. Começa a fazer um planejamento, alinha isso para você. Quais são as pequenas ações que você pode começar a implementar em relação a não procrastinar para que você comece no passinho, usando simbolicamente esse exemplo aí desse paciente. É muito importante que a gente cuide da nossa comunicação com a gente mesmo. Se você está fazendo 15 horas e está frustrado, tua comunicação está péssima, é melhor que você realmente faça 7 e se sinta muito bem, muito feliz, muito motivado, com muita energia, para que você queira fazer mais disso. A gente está falando de associação. Aí você foi lá, não fez, daí você comunicou que é ruim, que é triste, não consigo, não dou conta. Associação criada. E aí você fica mantendo esse ciclo, tá? Devagar também se anda. É isso aí mesmo. Ana Paula, verdade. Show. Deixa eu ver. Acho que tinha travado aqui os meus comentários, né? Temos que praticar aquilo que estudamos. Verdade. Show de bola. Acho que foi a Nanda que falou, né? Deixa eu ver, acho que foi, só pra eu não mentir aqui. Aham, Nanda. Bem isso, Nanda. Bora, 5 então, troque o jeito errado de parar de procrastinar pelo jeito certo. Começa no passinho, assuma um compromisso com esse passinho, executa esse passinho, enraiza esse passinho, depois você passa para outro passinho, tá? Se o objetivo é viver da psicologia, não adianta você pensar que amanhã, por exemplo, porventura você não tá aí fazendo nada em relação a marketing, nada em relação à divulgação, não comece a fazer tudo amanhã. Mas comece hoje, logo depois da live, a fazer pelo menos um pequeno planejamento. Traz um pequeno post, de repente é uma pequena frase, de repente você nunca mexeu aí num aplicativo nem nada para criar uma postagem, faça isso hoje, comece a entender como fazer, busque formas gratuitas de produzir o teu conteúdo de forma bonita, bacana, valorosa. Você já começou, com isso você já começou, e aí se orgulhe, comemore, lembra da associação, tá? Cada passinho que você der precisa ser comemorado, você precisa se reconhecer. A gente não reconhece os nossos pacientes, não se orgulha deles. Eu me orgulho com os meus pacientes, eu vibro com os meus pacientes. Tem paciente que tem conquista lá, que eles chegam a me mandar foto, compartilham comigo. Fran, eu não quero compartilhar tristeza com você hoje eu quero compartilhar alegria com você. É tão bacana, é tão valoroso, faz tanta diferença na nossa vida. Eu lembro até hoje uma paciente bem jovem, ela não conseguia dirigir de jeito nenhum e ela veio pra terapia. E com poucas sessões ela já começou a dirigir, tranquila e tal. E aí teve um dia que ela mandou a foto do carro. Você não acredita. Aí eu peguei o carro, foi em X lugar. Daí, no caso, me explicou onde ela tinha ido aqui. E eu fui em X lugar, falei, voltei. E eu nem saí correndo, eu nem fugi do carro. Isso é maravilhoso pra mim. É valoroso demais. Cada pequeno passinho. Mas sabe como que essa paciente aí que voltou a dirigir começou? Só namorando o carro. Eu disse pra ela, não quero que você entre no carro. Não entre no carro. Eu quero só que você namore esse carro, de longe. Começa a namorar ele, dá uma olhadinha. E aí a gente foi nesses facinhos, né? Então primeiro ela namorou o carro, né? Técnicas da Fran, né? Sempre baseadas em algo, né, gente? Mas não, vamos namorar. Agora eu quero só que você entre no carro. Mas é só pra entrar, não põe nem o cinto. Entra lá, escuta uma música. Olha a associação. Se de repente antes a minha associação era, meu Deus, que medo, que desespero desse carro. Agora é, poxa, que gostoso, tô aqui escutando a minha música preferida. Né? Tô aqui escutando minha música preferida, tô comendo um chocolate, tô dentro do carro, olha que gostoso. Né? A gente começa a modificar. Faz isso por você. Tenho certeza que você conhece uma série de técnicas e estratégias aí que você pode utilizar a teu favor.
Já fui olhar sobre promover, Fran, e vou olhar os posts e escolher um para dar início. Ai, que lindo, grita, Sandy, show, porque hoje a gente já falou de impulsionar lá dentro do nosso treino. Perfeito, meu coração. Bora, taca a ficha aí, que vai ter muito resultado positivo, tenho certeza. Que mais, gente? 5, né? Ah, agora vamos lá. Ah, é o 6, eu acho, já falei, né? Do seja estratégico com o teu treino e faça menos e se reconheça mais. Acho que eu já falei ele embutido no anterior, né? Mas é exatamente isso. Fazer menos não é usar procrastinação e justificar, tá? Fazer menos é você fazer dentro do passinho que você alcança. Faz um pouquinho menos e se reconhece mais. Não tenta abraçar o mundo com as pernas, como dizem, né? Vai no passinho que a tua perna alcança agora. E depois você vai acelerando. Quem corre uma maratona não começou correndo uma maratona. Começou aprendendo a caminhar. E aí, depois que caminhou, correu. E depois que correu, começou a treinar essa corrida de forma estratégica. E aí, treinou muito, às vezes anos, para chegar e fazer uma ótima corrida dentro de uma maratona. Então, se permita o tempo do processo, se permita o tempo do treino, tá? O que mais? Planejamento. Faça um planejamento para o teu dia com poucas tarefas. O que a gente falou aqui? Vai no passinho que a tua perna alcança. Não cria um planejamento gigantesco, enorme, uma lista de 15 coisas para fazer. Porque o que vai acontecer? O plano estava lindo, mas a execução do plano vai ser uma tragédia. Então não faz isso. Coloca aí no máximo 5 atividades no teu dia, para que você possa administrar essas atividades de forma congruente. Tá? Vamos falar do nosso viver de psico. Preciso trabalhar o meu marketing estratégico. Tá bom, mas não coloca no teu dia que você tem que aprender de tráfego, aprender de como fazer um post, fazer 5 posts, também gravar 5 vídeos. Você não vai dar conta de fazer. Então começa, de repente, nunca fiz um post na vida, eu vou fazer um post escrito. Vou colocar uma frase, um texto embaixo e vou trazer para as pessoas um conteúdo de informação com extremo valor. Acabou, pronto. Aí você fez, fica feliz, comemora, se recompensa. E no outro dia você tá mais propenso a querer fazer isso de novo, tá? E é fundamental, faz toda a diferença. Então lembra do planejamento. Ah, e outra coisa. Fez o teu planejamento, ele precisa ser uma questão de honra pra você, tá? Não se permita dormir sem ter concluído aquilo que você colocou. Por isso, coloque coisas que você de verdade está disposto a fazer. Exemplo simbólico. Eu tenho aqui um compromisso comigo, não é com ninguém, ninguém me cobra isso. Eu tenho um compromisso comigo de não dormir sem ler. Mas o compromisso é esse, eu não posso dormir sem ler. Então não importa se eu vou dormir às 3 da manhã. Eu tenho que ler. Se naquela noite eu não consigo ler muitas páginas, que eu leia pelo menos uma. E se eu sentir que eu não dou conta de ler nenhuma, que eu leia pelo menos um parágrafo. Para que eu possa manter o meu treino. O que acontece é que às vezes a pessoa não pode fazer do jeito que ela quer fazer, daí ela não faz de jeito nenhum. É tipo, eu não consigo ler um livro inteiro, então não leio de jeito nenhum. Eu não consigo ir pra academia todo dia, então não vou de jeito nenhum. Tá errado. Se você não conseguiu fazer tudo o que você queria, faça pelo menos um pouco. Tem gente que diz, eu não tenho 1 hora pra malhar, então eu não vou. Tá, mas tu não tem 15 minutos? Faz os 15 minutos. Depois você aperfeiçoa, começa. O objetivo é você começar. Depois que você começou, você aperfeiçoa. E aí as coisas fluem de uma forma muito mais bacana. Então assuma essa questão de honra com você. Ninguém vai estar aí para te cobrar, muito provavelmente. Eu não vou aí puxar a tua orelha, né? Mas você precisa fazer isso por você. Assuma esse compromisso, tá? E aí esse já é o nosso próximo passo. Na verdade ele é mais pra frente, mas depois eu falo dele. E daqui pra frente não fique remoendo o que você não fez. Esse já é o nosso passo 8. O que eu quero dizer com isso? Mas eu não consegui, Fran, mas eu tinha que ter feito muita coisa, mas eu não fiz. Sabe qual é o meu convite pra você? Deleta. Começa daqui pra frente agora. É como você esvaziar, organizar os teus e-mails. Eu tenho a minha caixa de e-mails e eu tenho, de repente, lá, exemplo simbólico, eu tenho 300 e-mails pra trás pra ler. Aí sabe o que acontece? Todo dia você quer dar conta daquilo que você não fez, e todo dia você vai lá ler um pouco de e-mail, um pouco de e-mail, um pouco de e-mail, mas você nunca dá conta de ler tudo. Aí todo dia chega mais e-mail, mais e-mail, mais e-mail. E aí você nunca sai desse ciclo. Você tá sempre prisioneiro. Então, parou. Não, eu vou fazer daqui pra frente, eu vou organizar daqui pra frente. Tá, Fran, e o que ficou pra trás? O que ficou pra trás, você organiza momentos daqui pra frente pra ir trazendo à medida, de novo, que a tua perna alcança. Simples assim. Aí você sai do desespero, sai da angústia, né? Às vezes os alunos falam, Fran, mas eu tinha que ter feito X posts, eu tinha que ter feito vídeo tal, não é? Tá, mas tu fez? Não, então tu não fez, acabou? Simples assim. Então o que você tem que fazer daqui pra lá? Eu tenho que fazer 3 posts escritos? Então beleza. Então daqui pra lá você vai fazer 3 posts escritos, vai alinhar o teu tempo, vai organizar o teu tempo e vai trazer um extra que é pra pagar aquele lá de trás que você ficou devendo. Exemplo simbólico. Pronto, e aí você ajusta. E aí fica mais brando, fica mais fácil, fica mais gostoso. Lembra, simplifica o teu processo
de não procrastinar. É fundamental que você, de verdade, assuma esse compromisso. E aí, assumir o compromisso é o nosso 9º ponto fundamental. Se você não assumir um compromisso com você, nada disso que eu te falei aqui importa. Nada disso que eu te falei vai ter poder algum sobre você. Sabe por quê? Porque você precisa colocar a tua palavra para você como um contrato assinado. E aí, sabe o que a gente treinou a fazer? A gente treinou a dar a nossa palavra para alguém e cumprir, e dar a nossa palavra pra gente e não cumprir. De novo, reforço, é um treino. Aí o que meu cérebro entendeu ao longo da minha vida? Que se eu me comprometo com a Maria, com o João, com a Ana, eu vou lá e faço. Mas me comprometo comigo, deixa, depois. Tem um montão de gente não declara por isso. Porque se eu declaro, tem gente de concurso também que fala isso. Fran, mas se eu contar pra todo mundo, daí vai que eu nem estudo e não passo. Olha o tamanho do compromisso da pessoa. Não tem compromisso. Sabe por quê? Porque eu já não tô nem declarando, porque eu já tô aqui presumindo que talvez eu não vá fazer. Então, assuma o compromisso com você. A tua palavra tem que valer mais do que a palavra que você dá pro outro, a palavra que você dá pra você. Porque se eu dou a palavra pro outro e cumpro, e dou a palavra pra mim e não cumpro, tem alguma incongruência na minha palavra. Tem alguma coisa que não tá rolando legal ali, não tá fluindo. Então, assuma esse compromisso, tá? Se você assume com o outro e cumpre, por que você assume com você e não cumpre? Se pergunte a respeito disso. E o que eu posso fazer para começar de verdade a cumprir, então? Se eu não encontro meios, que eu pelo menos declare para outras pessoas me ajudarem. Eu tenho um exemplo bem rápido e bem simbólico. Eu tinha o cabelo bem comprido logo que eu cheguei aqui nessa cidade, comprido e bem crespo, assim, enroladinho. E, enfim, fiz uns cursos, uns treinamentos, negócio, e me deu uma vontade enorme de cortar o cabelo. Só que eu sempre sofro muito pra cortar o cabelo. Nossa senhora, meu cabelo demora pra crescer, eu digo, não quero cortar, e sofre. Hoje não mais, né? Hoje já consegui cortar e dei uma acalmada. Mas era um desespero cortar o cabelo. A minha cabeleireira de anos, ela sempre dizia, meu Deus do céu, quando a Fran vai cortar o cabelo é uma choradeira, né? Porque cortar um tantinho assim, ela se desespera. E aí eu disse, não, eu quero cortar, quero alisar, quero mudar, né? Aí o que eu fiz naquela hora? Eu sabia que a chance de eu mudar de ideia era enorme, mas eu não queria mudar de ideia, eu queria de verdade concluir aquilo, mas eu corria um sério risco de não concluir. O que eu fiz? Eu comecei a declarar. Eu fui no mercado, falei pra quem me conhecia, as pessoas mais pessoal, viu? Tô indo assim pra Lages, a minha cabeleireira em Lages, eu sempre ia pra lá pra arrumar o cabelo com ela. E eu disse, tô indo pra Lages, vou crespa e cabelo comprido e volto lisa de cabelo mais curto. Não faz isso, não, vou fazer. Aí eu mandei uma mensagem pra minha cabeleireira. Eu disse, Camila, eu quero cortar o cabelo, eu quero cortar e alisar. Bora? Ela disse, bora, Fran, vamos com tudo. Aí o que é o bacana do declarar? Né? De novo, exemplo simbólico. Quando eu cheguei lá no salão, no geral, ela vai fazer as mechas, demora um tempão até, né, arrumar a cor e tudo mais, pra daí cortar. Naquele dia, como eu já tinha declarado, o que ela fez? Eu cheguei, mal sentei, ela disse, bora, Fran, vamos cortar. Eu disse, não, mas a gente ainda nem arrumou a cor. Olha o desespero. Ela disse, não, hoje a gente não vai arrumar a cor antes, hoje a gente vai cortar antes que você desista. E eu disse, bora, então vamos lá. Né? E tudo isso só aconteceu porque eu declarei. Por quê? Porque eu ia começar a ver aquelas mulheres lindas lá, com seus cabelos lindos, longos, e eu disse, acho que eu não vou cortar não, deixa pra lá. É um exemplo extremamente simbólico e bem particular. Mas ele vem pra dizer que é fundamental que a gente declare. Então, se só declarar pra ti não tá adiantando, funcionando, declare pra alguém que seja muito importante pra você. Declara, sei lá, escreve no papel e cola na parede do teu quarto, cola no espelho do teu banheiro, pra você lembrar do compromisso que você decidiu assumir com você. Assuma o compromisso de viver da psicologia. Se você deseja isso de verdade, se você sente que isso vai fazer diferença na tua vida, se você sente que está conectado com o teu propósito, se é isso que vai dar prazer em você, de acordar todos os dias de manhã para fazer algo de extremo valor, assuma esse compromisso. Esse é o nosso ponto 9. E para a gente fechar a nossa live de hoje, o nosso ponto 10, no qual você vai ter uma tarefinha para fazer, que é uma tarefinha bem simples, bem simbólica, mas ela vai te ajudar muito, tenho certeza. Utilize o treino que as minhas alunas utilizam, que os meus pacientes utilizam, que eu batizei do treino do fazer já. Simples assim. Fazer já. O que no geral a gente faz na vida? Faz depois, né? Depois eu faço, depois eu levo. Às vezes é um copo d'água que você tem que levar na pia. Depois eu levo, né? Às vezes você quer mudar o canal e o controle tá longe, você diz, depois eu pego. Depois eu mando, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu consigo, depois eu resolvo. Chega do treino do depois. Depois eu vivo da psicologia. Chega do treino do depois. Você precisa do treino do agora. Você precisa do treino do fazer
já. E esse é o meu convite para você. Comece a utilizar o teu fazer já. E eu explico para você como você vai fazer isso. A partir de agora, desse momento aqui que a gente tá, ó, dia 7/1. Que horas são? 22h41. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a substituir cada depois por faço agora. Cada vez que você pensar, depois, não, vou fazer agora. Cada vez que surgir aí uma ideia de post, não, depois eu faço, não, faça agora. A menos que você esteja numa situação impossível de fazer. Mas se você não está numa situação impossível de fazer, faça já. E o treino que você executa, ele não precisa ser só em relação à psicologia. Ele pode ser relacionado a qualquer coisa da tua vida, porque ele reverbera em todos os aspectos da tua vida também. Então, se porventura você tem o copo para levar na pia, e depois eu levo, não. Eu faço agora. Porque agora eu decidi ser um psico do fazer já. Eu sou o psico que não procrastina. Eu sou um psico ou uma psico que trabalha por resultado. Quem quer resultado não procrastina. Você conhece grandes nomes da humanidade, grandes pessoas de sucesso que conseguiram chegar no sucesso procrastinando? Certeza absoluta que não. Porque quem procrastinou não chegou no sucesso. E talvez tinha um grande potencial. Mas ter potencial não é sinal de resultado. Se você tem um potencial que você não utiliza, não serve para nada. Então, utilize aquilo que você tem, os recursos que estão disponíveis para você. Aí, qual é a tarefa? A tarefa é você pegar um papel aí na tua casa, um papelzinho, um papel grande, você escolhe. Você pode pegar vários, você pode pegar vários post-its para lembrar. Você pode pegar o teu celular e colocar lembretes nele. E você vai escrever isso aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu ver. Ó, tá ao contrário, né? Você vai escrever nesse papel fazer já. Simples assim. É para parar de deixar para amanhã. É para parar de empurrar com a barriga. Deixa eu ver se apareceu na outra câmera ali. Peraí. Ali, ó. Pronto, é que tem duas câmeras gravando a nossa live. Bora pro treino do fazer já? Cola, pega, faz post-it, cola na parede pra você não esquecer. Deixa eu colar o meu aqui, ó. Pronto, o meu tá colado ali. Fazer já. Esse é o nosso propósito. Você não quer viver da psicologia? Quando que você vai viver da psicologia? Não é para ontem que você quer viver da psicologia, você quer viver da psicologia daqui a 5 anos, 10 anos. Eu tenho certeza daqui que tu quer viver já, se for possível. Então comece a fazer já tudo aquilo que você tem procrastinado, deixado para depois, empurrado com a barriga. Comece pelo teu marketing, pela tua divulgação, pela tua captação de pacientes, pelo teu alinhamento, pelo teu planejamento, mas comece. Comece no treino do fazer já. Tô passando, tem uma sujeirinha no chão. Às vezes a gente pula a sujeirinha e diz, depois eu junto. Não, agora você não deixa pra depois, mas você junta a sujeirinha. Você viu que tá no detalhe? Podem ser pequenas coisas do teu dia. É uma gaveta que eu tenho que arrumar aqui, mas outro dia. E aí você sabe que você tem tempo, mas naquela hora você não vai fazer por pura procrastinação. Volta ali e faz. Assume esse compromisso com você, com a tua evolução, com o teu desenvolvimento. Como que você vai pedir para o outro o desenvolvimento se você está barrado no teu próprio desenvolvimento? Então, chega de procrastinar. Agora é a hora de a gente usar a nossa plaquinha do fazer já. Vou agora pegar os meus post-its. Show, Andressa. Bora. Mão na massa no post-it. Escreve no espelho. Não tem post-it, escreve numa folha. Bota lembrete no celular. O celular tá sempre na nossa mão. A gente esquece de pôr a roupa e não esquece do celular. Então, põe no teu celular alguns lembretes no dia. Lembra de fazer já. Porque se o teu treino é procrastinar, você não vai lembrar com tanta facilidade assim, tá? Rapidinho, quero responder aqui algumas das coisas que você falou, que vocês falaram que procrastinam, ó. Procrastino publicar no Instagram. Então, acabou. A partir dessa live, quando que você vai fazer já esse negócio? O que você vai publicar? Qual é a primeira coisa que você vai publicar? Se pergunta sobre isso, tá? Eu não vou colocar aqui pra vocês pra não expor os nomes de vocês, tá? Então, só vou abrir aqui e vou falando do que vocês escreveram. Ó, criar minha conta profissional, mesmo enquanto graduanda, me formo esse ano. Show, bora, entra com tudo, faz a tua conta, já vai aperfeiçoando, ó. As minhas alunas estão sofrendo um montão lá, algumas delas, por não conhecerem a ferramenta e por já estarem formadas, terem pressa de aprender sobre isso. Se você já aprendeu isso enquanto você está estudando, sensacional, você já começa a criar aí a tua audiência e aí você colhe os resultados do teu trabalho com muito mais velocidade, tá? Que mais? Deixa tudo pra última hora. Ó, tá deixando pra última hora, por quê? Porque você deixa pra última hora e resolve. Então começa a fazer o alinhamento do prazo. Lembra que o prazo que você se dá é o prazo que você cumpre. Começa a colocar um pouquinho de senso de urgência e, claro,
adota o fazer já. Gravação de stories e aparição nas mídias. Bora, stories 15 segundos. Lembra que você passa mais tempo sofrendo pelo problema do que resolvendo ele? Desapega do julgamento, vai pelo propósito, entenda que muito do conteúdo que você tem pode contribuir com a vida de alguém, e se o que você disser contribuir com uma única vida, já valeu mais do que a pena a tua aparição aí nas mídias, nos stories. Então se comprometa a gravar nem que seja um story de uma frase, nem que seja você começar numa citação de alguém e num aprendizado que isso trouxe, nem que seja numa dica de livro ou numa dica de filme. Comece. Esse é o propósito. Primeiro você começa, depois você aperfeiçoa. Sinto que estou procrastinando meus estudos, a busca de um nicho. Se já tem a tomada de consciência que está procrastinando, bora entrar em ação. Os passos agora você já tem. É a hora de verdade começar a colocar a mão na massa. Então, pelo que eu vou começar estudando? Quais são os alinhamentos que eu posso trazer para começar a definir meu nicho? Começa no passinho que você consegue dar, mas dá algum passinho, senão a coisa não vai acontecer, não vai mudar. O que mais? Gravar vídeos e me divulgar. Gravar vídeos e me divulgar. Hoje mesmo acordei pronta para gravar e são 11 horas e não fiz. Pois é, né? Lembra, o prazo que a gente se dá é o prazo que a gente cumpre. Até quando que você pode gravar? Qual é a tua pressa de realmente ter retorno financeiro em relação ao teu trabalho? Não só retorno financeiro, mas ter feedbacks valorosos e saber que o teu trabalho está ajudando aí a mudar vidas, transformar vidas, talvez até salvar vidas. Se pergunte sobre isso. E não se dê a opção de não fazer. Não espere ter vontade. Se você ficar refém de ter vontade, talvez você nunca viva da psicologia, porque vai ter muita coisa que você não vai ter vontade de fazer. Então, entra em ação. Se comprometeu a gravar o vídeo, tem que ser uma questão de honra pra você. Não se permita deitar na cama pra dormir. Se você tá aqui na live, faz isso. Nem que você grave o vídeo meia boca agora. Faz isso pelo teu treino. Nem que seja um stories de 30 segundos. Pelo menos você vai dizer aí pro teu espaço mental que você foi lá e fez, que a tua palavra vale, que você fala e faz. Seja uma psico de congruência, seja uma psico de eu falo, eu faço. Uma psico de ação. O que mais? Falta de ação, não começar a atender. Bora entrar em ação, né? Talvez não esteja ruim o suficiente ainda, talvez esteja mais fácil para você não agir do que agir. Se pergunte quanto tempo mais você consegue ficar desse jeito, quanto de felicidade isso te traz, porque aí você começa a ter fator motivador. Lembra de alinhar o porquê, que eu falei lá no nosso primeiro ponto? Alinha um porquê forte de fazer. De repente, ficar no sofá, o exemplo simbólico, tá? Mas de repente, ficar no sofá e no Netflix tá mais valoroso do que entrar em ação. Só se pergunte quanto de resultado você tem se fizer isso ao longo de uma vida. Tá? Poste no Instagram, bora, gente. Gente, quem não postou ainda, bora postar no Instagram, né? Que é isso? Vamos lá, bora entrar em ação. Deixa eu ver. Planejamento e ações para viver da psicologia. E aqui você tem uma série de recursos para te impulsionar a viver da psicologia. Mas não adianta assistir o conteúdo e não implementar. Como de nada adianta você ter assistido essa live hoje e sair daqui procrastinando. Então não procrastina. Sua primeira ação é escrever o fazer já. Ou num post-it, ou numa folha qualquer, ou no espelho do teu banheiro, ou no teu celular. E se você vai sair daqui procrastinando, te digo, esta live não valeu de nada para você. Então, pare de procrastinar, entre em ação. Se viver da psicologia é um compromisso para você, faça esse compromisso, ou faça desse compromisso uma questão de honra. E assim, eu não tenho dúvidas de que você vai verdadeiramente viver da psicologia. Mas precisa assumir o compromisso. Assumir o compromisso, alinha as ações. As ações você já tem. Você sabe o que você precisa fazer. Aí se você escolhe não fazer, não há nada que nem eu nem ninguém possa fazer por você. Tá na tua mão, de verdade. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Beijo, beijo, beijo. Vou agora pegar os meus post-its. Eu li da Andressa. Poli, obrigada. Gente, que massa. Bora, vamos lá? Fiquei mais de uma hora, né? Só pra variar. Oi, Heloísa! Fazer já, Nanda! Fazer já na cabeceira da cama, acordar e dormir todos os dias lendo. Perfeito! A Heloísa é minha aluna lá dos 100 dias. Ela, depois que começou a adotar o fazer já, eu falo que eu sei que ela me autoriza. A vida mudou completamente. Por quê? Porque muitos dos resultados que não vem porque a gente não tá fazendo. Simples assim. Perceba que quem faz tem resultado. Não tem pra onde correr. Deixa eu ver. Estou aprendendo muito com você. Gratidão. Ô, Nanda. Obrigada, meu coração. Obrigada mesmo, viu? Fran do céu. Cada tapa que eu tô levando hoje... Ai, Rosi, mas esse tapa ou esses tapas, né, simbólicos, eles vêm no intuito de puxar vocês, de dizer, bora gente, vamos viver da psicologia de uma vez. Eu me desespero aqui, sabe?
E cada uma das temáticas que eu trago para as lives, elas vêm nesse intuito, de ajudar você aí que está me ouvindo a entender que tem jeito, tem caminho, dá para fazer, mas que também precisa se puxar, precisa compromisso, precisa responsabilidade, às vezes precisa puxão de orelha, e tá tudo bem. E se o puxão de orelha for fundamental para você ter resultado, não me importo de ser eu a dar esse puxão de orelha. Dou esse puxão de orelha com muito prazer, porque o meu foco aqui é que você tenha muito resultado com a psicologia. E você já sabe por que eu quero que você tenha resultado com a psicologia. Porque a psicologia tem um poder transformador na vida das pessoas. Gente, a gente salva vidas. Vocês têm noção? Eu não posso falar das vidas dos meus pacientes porque me emociona, de verdade. Mas não tem como você mensurar. Alguém dizer, cara, eu cheguei aqui, eu só queria morrer. Hoje, tudo que eu mais quero na vida é viver muito. Você tem noção o que isso significa? Eu tenho pressa que você viva da psicologia. Eu só espero daqui que você também tenha pressa. E se você tem pressa, a live de hoje é todinha para você. É tchau procrastinação, seja bem-vinda à ação, bora alinhar todo esse planejamento e fazer a coisa acontecer. Vai ficar gravado, né, Fran? É a Naisa. Oi, Naisa! Essa vai, tá, gente? Mas na semana que vem, nós vamos ter 5 lives, tá? Das 5, talvez 2 eu deixe gravadas pra vocês. 3 não vão ficar, tá? E na outra semana, provavelmente nenhuma. Então, assumam o compromisso de verdade de estar junto comigo na live, de não procrastinar, hein? Chega no horário certinho e sai no horário certinho pra você absorver tudo que vai vir aí de conteúdo extremamente valoroso, tá? Cheguei atrasada, mas amanhã eu assisto. Ó, amanhã você ainda vai conseguir, hein? Mas na semana que vem, ó, ajusta aí. Ajusta esse horário, marquem na agenda, tá? Gente, pra quem chegou depois, semana que vem nós vamos ter 10, semana que vem não, semana que vem a gente vai ter 5 lives e na outra mais 5, a gente vai fazer uma maratona aí de 10 lives, tá? 10 lives de extremo conteúdo de valor pra vocês poderem se impulsionar a verdadeiramente viver a psicologia, tá? E mais lá no finalzinho do mês, a gente vai ter de novo as nossas 3 aulas gratuitas e tudo mais, vou avisar nas lives pra vocês. Agora até o final de janeiro vai ter muito conteúdo totalmente gratuito aqui para vocês. Eu tô assumindo o compromisso de estar aqui todas as noites de segunda a sexta, até lá na nossa outra semana, para que você possa não ter nenhuma desculpa mais para viver da psicologia, tá? Olha a caixinha, olhei, Nanda, obrigada, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver o que mais vocês mandaram. Obrigada, cheguei, Anã. Fran, promover já, ainda hoje, adorei, Sandy. Isso aqui é aluna aplicada, show. Já vou aproveitar e deixar o recadinho. Próxima pia, para deixar uma dica para a galera aqui de casa. Perfeito, Andressa, enche a casa de fazer já, que vai ser bem legal. Tenho pressa, pago o preço que for necessário. Que massa, Sandy. Eu sei que você tá pagando o preço, meu coração. Parabéns por isso, eu sinto muito orgulho de você, viu? De verdade. Coloca o celular para despertar 30 minutos antes, deixa eu ver. Coloca o celular para despertar 30 minutos antes. Bora, coloca e sai agindo, né, Nanda? Vamos com tudo. Como é que é? Pedi a conta do trabalho que eu tava hoje. Tô com muito medo, não vou paralisar, mas que insegurança. Laura Andrade. Laura, uau, hein, Laura? Parabéns pelo teu poder de decisão e mais do que isso, parabéns pela tua ação também, meu coração. Dá medo, sim. Que bom que você tem medo. É como eu gosto de dizer aqui, mostra que você se preocupa, que você tem responsabilidade, compromisso. E tá tudo bem. Sentir medo é normal. O que não é muito normal é a gente ficar fazendo algo que não faz todo sentido pra nós. Então, se não fazia mais tanto sentido pra você, que bom que você deu esse passo. Parabéns por isso. Existe muito conteúdo de valor aqui que vai te ajudar, tenho certeza, a se manter forte e alinhada e viver, claro, muito, de forma muito valorosa da psicologia, viu? Começa, faz o teu alinhamento, zero procrastinação, tenha um bom planejamento, saiba quanto você precisa faturar. Assiste as últimas lives aí, que eu trouxe uma série de alinhamentos assim, ó, bem direcionados, uma live complementando a outra, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um bom alinhamento e vai conseguir ter muito resultado vivendo da psicologia. Eu já falei, reforço, que talvez a Laura não saiba, a psicologia deu muito, muito certo pra mim quando eu tinha ela como a única opção na minha vida. Eu não pensava mais, eu vou fazer um concurso, vou procurar emprego na prefeitura, vou fazer outra coisa, vou trabalhar numa empresa. Não. Eu só vou viver da minha clínica. E acabou. E quando eu não tinha uma opção, mais nenhuma outra opção, ou não me dei a opção de desistir, foi que de verdade fluiu, deu muito certo. E eu sou muito grata por isso. Porque é em razão disso tudo
que hoje eu tô aqui também tendo a oportunidade de conversar com vocês, e isso é muito valoroso pra mim, viu? Corações, 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 corações pra vocês, tá bom? Ó, beijo grande no coração e ó, se teve uma sacada massa nessa live, coloca embaixo nos comentários a hora que a live estiver no IGTV, tá bom? E lembra, ó, cadê? Do nosso fazer já. Quase deu meu celular, né? Pega aí o teu papelzinho do fazer já e começa a fazer já, agora, combinado? Beijo no coração, bora viver de psico, se mexe aí. Sandy, gratidão enorme, tá? Ótima noite pra todos vocês.